Aleluia. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui nessa live. Tudo bem? Vou aguardar mais pessoas entrarem aí. O Instagram está avisando, né? Nós estamos iniciando aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Mislene, Ariane. Sejam bem-vindas aqui. Hoje o Senhor tem algo especial para falar no nosso coração. Eu creio nisso. E desde já quero louvar o Senhor por você que está chegando, pela sua vida. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para falar conosco, para ministrar no nosso coração. E algo que nós vamos falar hoje, nessa tarde, Amém. É algo que o Senhor tem ministrado, né? Nós, como jovens, como igreja. E eu creio que tudo isso que nós falamos durante essa semana, né? O Senhor já tem falado, ministrado, compartilhado coisas profundas do seu coração. Então eu creio que será uma bênção. Quero desafiar você que está entrando aí agora, né? Clicar nesse aviãozinho aí, chamar mais pessoas para estar conosco. Uma tarde de sábado, né? Que não é uma tarde comum, que todo mundo poderia estar aí fazendo muitas coisas, né? E na verdade está até com um tempo talvez muito ocioso. Então eu acredito que tem muita gente aí para entrar, para estar com a gente. Enquanto eles entram, quero fazer uma oração, né? Colocar diante do Senhor nossa vida, esse momento, que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos abrir nosso coração para receber tudo aquilo que Ele tem para ministrar, amém? Senhor Jesus, quero colocar diante de Ti, ó Deus, essa tarde, esse dia. Senhor, muito obrigado por esse momento. Pai, eu creio que sempre é uma oportunidade de estar falando do Senhor, de estar ministrando, de estar recebendo dos céus. Senhor, eu tenho gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada, Deus, por colocar, Deus, no meu coração aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu estou aqui, Pai, como instrumento do Senhor, para ministrar, Deus, para falar da Tua parte, daquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, que possamos guardar essa palavra. Eu creio que vai ser uma bênção, que grandes coisas o Senhor tem para revelações, para trazer para nós. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Se estiver entrando, dá um olhinho, dá um oi aí. Seja bem-vinda, Patrícia, Dominique. Sejam bem-vindos aqui, sejam bem-vindas aqui. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua vida. Então nós vamos iniciar, né, aquilo que foi proposto para nós falarmos hoje, nessa tarde. Nós como igreja, né, de seres viventes, jovens, nós fizemos um retiro, né, no feriado, em fevereiro, na verdade, no final de semana, né, sábado e domingo, sexta, sábado, domingo, se não me engano. E aí a gente esteve lá e grandes coisas, palavras abençoadas o Senhor liberou a nossa vida. E uma do nosso tema, né, é sobre psil, plenitude, santidade. Grandes coisas o Senhor falou conosco naquele dia. E eu creio que muitos mais Ele vai ministrar na nossa vida hoje, amém? Que você possa ser alguém ministrado por Deus. E é isso que o Senhor tem para falar na sua vida hoje. Sobre plenitude, santidade, intensidade, unidade. Isso é tremendo para nós. Possamos entender, né, a santidade do Senhor. Que isso é algo esplêndido para nós vivermos como cristãos. E então eu quero mais uma vez convidar você aí para abrir seus ouvidos. Envia mais aí um aviãozinho para mais alguém. Só tem 3 pessoas online. Espero que tenha mais gente aqui para nós
comunicarmos melhor, falar da parte do Senhor. E tô esperando aí minhas convidadas e convidados para estar aqui, amém? Mas nós vamos dar seguimento a essa palavra e essa semana a gente falou cada dia, né? Cada um foi ministrando, foi falando a respeito. E hoje eu queria contar um pouco sobre minhas experiências em relação a esses temas, né? Essas palavras referente à plenitude, à santidade, intensidade, unidade, consagração. Isso é tremendo porque faz parte da nossa vida, né? Quero mandar um beijo aí pro meu esposo que tá me assistindo, que é uma bênção na minha vida. Louvar a Deus por você. Um beijo. E algo que o Senhor tem falado comigo a respeito disso é que nós, como cristãos, tudo que nós fazemos na nossa vida tem um propósito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o propósito do Senhor em relação a tudo isso que nós vivemos a respeito da santidade, da plenitude, da intensidade, da unidade. Sabe, eu me converti muito jovem ainda. Eu tinha... na verdade, eu comecei para a igreja com 13 anos. Meu pai já me levava, né? Eu já ia com ele. E eu me lembro que quando eu comecei a ir, eu não tinha noção do que o Senhor tinha para minha vida, do propósito, dos projetos, de nada. Eu não tinha noção de nada. Mas algo que eu sei e tenho convicção no meu coração, que eu estendo a você essa palavra de Salmo 139, que o Senhor sabe de tudo sobre a respeito da minha vida, a respeito de você, tudo que todo projeto, antes de nós sermos formados, o Senhor já sabia quem nós seríamos, já sabia o nosso nome, já nos conhecia. Foi Ele mesmo que nos formou e traçou todo o plano perfeito para nós. E quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, foi na minha juventude, e para mim foi algo assim tão especial, porque o Senhor, cada vez que eu fui me entregando mais a Ele foi revelando de forma surpreendente para mim. E aos 16 anos eu considero que realmente eu me converti de verdade, eu tive entendimento de tudo que Deus tinha. E algumas coisas o Senhor já tinha colocado no meu coração, Deus já tinha ministrado muita coisa. Sim, coisas que eu até olhava para mim e pensava que eu não conseguiria. Mas o Senhor, na sua plenitude, né? Eu quero falar a respeito disso, desse testemunho, assim, porque talvez eu poderia falar de vários personagens da Bíblia, eu poderia citar aqui vários homens de Deus, mulheres de Deus, que viveram a plenitude, que viveram a santidade, que viveram intensidade, que tiveram unidade. Mas eu quero falar de uma pessoa em especial, que é Jesus. Jesus foi tudo isso e muito mais, é o nosso exemplo. Ele é o alfa e o ômega desde o início, estava presente em tudo, traz para nós essa possibilidade de viver tudo isso, porque só temos as coisas se do Senhor nos for dado, tudo que nós temos, né? E ali eu comecei a crescer e comecei a entender os propósitos do Senhor para minha vida. E algo que eu descobri, que viver em plenitude é você viver por inteiro. É você se entregar naquilo que você faz, é ser pleno em tudo que você faz, pleno no que você é. O Senhor Jesus, Ele era pleno em seu ser. Ele era pleno, Ele é pleno em tudo. E nos deixa esse grande exemplo de homem que viveu nessa terra, que passou por todas as situações e que venceu todas elas. E é nele que nós podemos nos espelhar, é nele que nós podemos olhar e falar: Senhor, eu consigo, porque o Senhor pode. É através do Senhor que eu posso viver tudo isso. E aí eu lembro que quando eu tinha, na verdade, 15 anos,
eu queria me batizar, mas eu ficava pensando, será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo eu batizar agora? Tem tanta coisa para viver, uma juventude, mas eu já tinha a marca ali do Senhor. O Senhor já tinha falado no meu coração grandes coisas só que eu não tinha dimensão de tudo aquilo, eu não acreditava que eu seria capaz, eu não acreditava que eu poderia viver tudo aquilo. Mas com 15 anos eu me batizei e eu entreguei para o Senhor toda a minha vida e os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Mas eu lembro que eu tinha muito, antes disso, eu tinha muito temor do Senhor, a minha vida era completamente... Quando eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, a saber as promessas dele, tudo que ele tinha para minha vida, eu decidi, eu tomei uma decisão, que eu queria mesmo entregar a minha vida para ele, servir a ele todos os dias da minha vida. E com a graça dele, né, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho vivido, é pela graça, pelo favor dele na minha vida. E a plenitude fala disso. Fala de você ser inteiro naquilo que você faz. Sabe, quando eu decidi ir para o Senhor Jesus, que eu tive revelação, entendimento mesmo, que uma vida cristã normal, uma vida cristã, ela não é tão difícil como a gente imagina. Na verdade, ela é muito melhor e a gente tem muito mais prazer em viver essa vida cristã, porque o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre nos ajuda, nos ampara. E eu lembro que eu jovem ainda, eu tive coisas que eu tinha que decidir e eu não negociei nada, sabe? Eu não negociei minha santidade, eu não negociei o meu propósito, aquilo que eu tinha decidido no meu coração, de viver para o Senhor. Só que nós, como jovens, assim, às vezes é difícil a gente entender, né? Os jovens hoje em dia, eles são difíceis de entender que tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um porquê. O Senhor, tudo que Ele faz é intencional. Tudo que Deus faz para nós é intencional. Ele tem uma intenção em todas as coisas, porque nós somos tão pequenos perante tudo que Deus pode, tudo que Deus sabe. Deus, Ele sabe tudo a nosso respeito, e às vezes a gente apenas anda por aquilo que a gente vê, por aquilo que que os nossos olhos alcançam. E quando eu decidi viver a minha vida para o Senhor, eu decidi viver completamente, sendo plena naquilo que eu fazia. Tudo que eu fazia para o Senhor era para Ele. Eu me lembro que eu comecei a participar do louvor. E os ensaios eram sábado, 4 horas da tarde. Alô, pessoal aí do louvor, 4 horas da tarde, todo sábado. E não é fácil, porque você poderia estar passeando, visitando alguém, estando com um parente, estando na sua casa, descansando, arrumando suas coisas. Mas eu estava lá e dando o meu melhor, sendo plena naquilo que Deus tinha colocado no meu coração, sendo plena naquilo que Deus tinha colocado para mim fazer. E numa ocasião, vocês acreditam, eu fui curada no louvor. Eu tinha um problema na minha mão, na mão esquerda, a tendinite. E doía muito, principalmente quando fazia frio, quando anoitecia. E eu lembro que no momento do louvor ali, cantando aquela música da Ludmilla Feber, Recebe a Cura, o Senhor, eu tava segurando o microfone com a mão que tava doendo, e naquela hora eu senti o toque do Senhor na minha vida. E eu tinha 15 anos apenas, 15 para 16 anos, eu lembro. E eu fui curada, nunca mais senti essa dor, nunca mais tive esse problema. E Deus foi tão bom, porque eu vi o poder de Deus. Cada momento que eu servia a Ele, cada dia que passava, eu via que valia a pena.
valia a pena entregar a minha vida para Ele, tinha valido a pena eu decidir viver a minha vida para Ele. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu queria, tudo que eu idealizava em Deus, tudo valia a pena. Aos sábados, a minha igreja que eu converti, ela era uma igreja tradicional, e aos sábados a gente tinha uma vez no mês tinha congresso no outro setor, e a gente ia, e eu ia com todo prazer, e não tinha outro compromisso, aquele sábado era para isso. Então assim, você viver tudo aquilo que Deus tem para viver para você, isso é ser pleno, isso é viver na plenitude, é você viver tudo que Deus tem para você viver. Claro que tem momentos que você precisa mesmo abrir mão do que você precisa, você tem, coisas legítimas suas, isso faz parte da nossa vida. Tomar a cruz sempre vai ser parte de nós. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que vale a pena. Sabe, muitas coisas aconteceram comigo no início e eu achava, e eu ficava pensando, será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo ser santo, se consagrar, esperar em Deus? Será que vale a pena? E às vezes você que está me ouvindo aí agora, né? Você que é jovem, moça, rapaz, tá pensando, será que vale a pena eu esperar? Será que vale a pena eu falar não para essa garota que quer relacionar comigo? Será que vale a pena eu esperar mesmo em Deus? Porque eu sei que Deus já falou comigo que não é a hora de relacionar com esse rapaz e eu quero muito, mas Deus já falou comigo que não é. Será que vale a pena? E é muitas incertezas mesmo para nós. É aí onde que entra a sua fé. A fé é que te guia. A fé é que tem que nos guiar em tudo. Porque às vezes nós queremos muito algo, mas não é o que o Senhor quer para nós. Às vezes nós queremos muito algo e muitas vezes não é o que Deus tem para nós. Quando eu estava na igreja firme com o Senhor, e eu sempre tive um sonho na minha vida, quero compartilhar com você. Meu maior sonho, na verdade, era casar, ter uma família. E então eu queria muito relacionar, eu queria muito ter alguém. E lá em casa meu pai tinha um negócio, né? Quando você tiver 15 anos que você vai relacionar, que você vai namorar. Essa era a conversa. Mais alguém aí já passou por isso? Estabeleci um tempo, né? Uma idade pra você relacionar. E eu lembro que meu pai falou 15 anos. 15 anos e tal. E chegou os 15 anos e eu já tinha ido pra igreja, já tava com o Senhor. Então as coisas eram diferentes. Mas lá na igreja também tinha rapazes, né? Então poderia relacionar com eles, poderia estar com eles, com ele, né? Relacionar, ter um namorado debaixo da santidade, da vontade de Deus. E aí eu comecei a namorar um rapaz crente, porque quero que você escute bem isso que eu tô te falando. Eu tinha algo no meu coração e não tinha nada diferente, nada que fizesse eu pensar diferente. Que eu, como uma cristã, como alguém do Senhor, eu queria relacionar com alguém do Senhor também. Porque pra mim não tinha julgo igual eu relacionar com alguém que não tivesse Jesus como Senhor da sua vida. E isso faz toda a diferença pra nós, porque de alguma maneira você vai ser influenciado. Oi Maria, seja bem-vinda. Osália, beijo pra vocês, sejam bem-vindas aqui. Espero que vocês possam ser edificadas com esse testemunho, com essa palavra. Graziele, seja bem-vinda também. E eu decidi me consagrar nessa santidade. Eu entendia que realmente eu não poderia relacionar com alguém que não fosse de Jesus, que não estivesse fazendo as mesmas coisas que eu fazia, que era servir ao Senhor. E algo que eu consigo enxergar é que isso é muito relevante. Viver uma vida relevante, uma vida cristã relevante, de grande importância, que deixa um legado, que deixa um testemunho, é você viver assim, em plenitude, em santidade.
E eu lembro que eu orei, jejuei pra ver se esse rapaz era mesmo, né, quem eu queria relacionar. Mas eu queria muito relacionar com ele, não via problema, de Deus. E os meus pais aprovaram e nós começamos a relacionar. Acabou que não deu certo, foi muitas frustrações, muitas coisas. E aí, mais uma vez, né, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Talvez você pergunta na sua caminhada até hoje. Não falo só para jovens, né? Talvez você já tenha aí 20 anos de convertido, 30 anos. Já tem 40 anos de idade e fica perguntando. E às vezes as coisas, né, que não aconteceu ainda na sua vida, você pergunta, será que vale a pena mesmo? Essas incertezas, essas coisas. E eu tô aqui pra te falar que vale a pena. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena dar tudo, todo o nosso ser pra Ele. Vale a pena viver em plenitude, vale a pena viver em santidade. Porque nos anos que eu vivi com o Senhor, que eu estive na igreja e servindo a Ele com alegria em tudo, Ele cuidou de todos os detalhes, Ele cuidou de todas as coisas. Eu quero te falar a respeito de um caso que eu tive, uma situação que eu tive na minha escola, ainda jovem, né? Tinha um rapaz que queria muito namorar comigo, mas ele não era crente. E eu decidi. Doía muito, porque eu queria mesmo, ele era bonito, ele era muito legal. Mas eu falava, não posso, porque ele não tem Jesus. Ele não é do Senhor. Ele é mundano, tem atitudes mundanas, isso não combina comigo. E eu tive que negociar. Eu tive que tomar cruz, na verdade, né? Eu não negociei nada. Eu simplesmente decidi viver em santidade. Viver em santidade para o Senhor é você se resguardar das coisas do mundo, se resguardar das coisas que você vê, do que você ouve. Sabe, vale a pena porque Deus, Ele é maravilhoso. Aos 19 anos eu conheci o Diogo, meu esposo, né, atual. E aí eu já tinha ido para uma outra igreja. E quando eu fui para essa igreja, eu, na verdade, nessa frustração que eu tive com esse namorado da igreja, né, eu tive uma frustração com esse relacionamento. E aí eu fiz um compromisso com o Senhor. Fiz um compromisso com o Senhor aos 16 anos de idade, de que eu iria me relacionar só com quem eu fosse me casar. Você entendeu o que eu falei? Relacionar, namorar com quem eu fosse me casar aos 16 anos de idade. 16 anos de idade, uma jovem que trabalhava, que estudava, tinha uma independência financeira, pode acreditar. Eu comecei a trabalhar com uns 13 anos de idade. Com 15 anos, 16 anos já trabalhava num atacadista lá em Campinas de festa, doces e festa. E nessa empresa eu cresci, aos 19 anos, quando eu conheci o Diogo, eu já era gerente dessa empresa. E Deus foi me honrando em tudo que eu fui fazendo, sabe? Tudo. Esse emprego eu pedi pro Senhor. Sabe por que eu falo pra você que vale a pena? Porque eu tô te contando que eu vivi de desafios, de dificuldades, mas eu também tô te contando aquilo que, os frutos dessas decisões, os frutos de você viver uma vida plena, de você viver uma vida de santidade, de intensidade, sabe? Tudo que você vive tem que ter intensidade. Quando você é intenso naquilo que você faz, naquilo que você, como você vive, faz diferença. Você não fica mais na média, sabe? Das pessoas que fazem a mesma coisa que você. Você fica acima da média. Acima da média não é pra você ser melhor do que os outros, não é pra você se destacar pra pisar em quem tá abaixo de você, não. É pra você honrar o nome do Senhor. Pra honrar o Senhor na sua vida, porque tudo que você tem, tudo que eu tenho, só tenho porque do céu me foi dado. Sabe, um versículo que eu quero falar com você antes da gente prosseguir dessa história,
Tá lá em Lamentações 3:21, que fala muito bem a respeito daquilo que a gente está falando hoje. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, o meu intuito hoje é para você ouvir um pouco da minha história, saber um pouco do que eu já passei, do que eu já vivi. Porque às vezes as pessoas olham para você e falam, vê onde você tá, vê o que você conquistou, mas não sabe o que você já passou. Não sabe, mas uma coisa você precisa saber. Deus, ele é intencional em tudo. Teve uns dias atrás, no início do ano agora, eu estava na faculdade, a professora falando sobre o passado. Ela fez uma roda lá e queria saber a história do passado de cada um na infância, de criança. E aí cada um teve a oportunidade ali rápido, e ao contar a minha, na verdade antes de mim, alguns antes, teve uma pessoa que não conseguiu falar porque era muito trauma na vida dela e ela não queria falar sobre o passado dela. E quando chegou a minha vez, eu contei ali um pouco do meu passado dentro do assunto que a gente estava falando. E eu falei pra ela e pra todo mundo que tava lá que eu tinha traumas na minha vida, que não dá pra me contar pra vocês aqui agora. Inclusive um deles é esse, desse relacionamento. Eu decidi viver em santidade. E esse rapaz, ele não queria, ele queria viver coisas que não fazia parte da minha vida de santidade e consagração. E ele acabou me traindo. Isso foi muito ruim. E ali eu falar aquilo, eu falei, professor, eu já tive muita dificuldade. Foi muito difícil minha infância com meu pai. Tem outra história. Com um relacionamento também uma pessoa que eu iria me casar e ela faleceu. Tem esse detalhe ainda. Outras histórias, muitos. E aí eu falei, mas eu não anulo nada do que eu passei. Eu falei pra ela, professora, se a senhora me perguntar se eu queria anular meu passado, se eu queria esquecer meu passado e não viver aquilo nunca na minha vida. Eu falei pra ela, naqueles dias que eu passei por isso, eu queria mesmo. Porque uma vez eu decidi, eu queria muito suicidar. Eu não achava que não valia a pena mais viver. Quando eu era criança ainda, sem conhecer Jesus. Só que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, todas as dificuldades, tudo fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu cresci, eu amadureci, eu avancei. Tem muita coisa para avançar, muita coisa para crescer, muita coisa para aprender. Mas o que eu sei hoje, o que eu sou hoje, devo a toda essa história. Tudo que nós passamos tem um propósito de vida. Tem um propósito do Senhor, porque Ele é intencional em tudo. Ele não deixa você, mas o Senhor ele não brinca com os seus sentimentos. Nós temos o livre-arbítrio para escolher muitas coisas que acontecem conosco. Se você decide viver em santidade e depois você se arrepende e fala, não quero mais, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, você vai colher frutos disso. E aos 16 anos eu fiz esse compromisso com o Senhor de relacionar só com quem eu fosse me casar. Quando 19 anos, quando eu fui para essa outra igreja, essa nova igreja que eu queria muito ir, o Senhor me enviou para lá. Eu fui com o intuito de servir ao Senhor mais que tudo e não mais pensar em casar, em querer ninguém, porque eu queria o Senhor. E por incrível que pareça, naquele ano de 2006, eu conheci o Diogo. Nós participávamos ali da mesma rede, lá na igreja, estávamos juntos, jovens. E no final do ano, eu fui para essa igreja dia 4 de março de 2006. E no final do ano, a gente já se conhecia e tudo mais. E o Senhor já tinha falado comigo, falado com ele. E nós decidimos conversar e oramos para ver se realmente era de Deus nosso relacionamento. Porque eu tinha um compromisso com o Senhor. Aí você pergunta assim, Augusta, mas
de 16 anos até 19 anos são 3 anos. Você não relacionou com ninguém, você não ficou com ninguém, você não beijou ninguém, você não fez nada. E aí eu quero te falar, jovem, você, quando tem convicção de quem você é, do que você é capaz, porque o Senhor te capacita, você consegue vencer tudo, todas as suas tentações. Apareceu rapazes de Deus para me relacionar. E só que a todo momento o Senhor me lembrava, lembra que você falou que ia relacionar com quem você fosse casar? Então eu pedi pro Senhor, me mostra a pessoa, me dê sinais. Quem é? É essa pessoa mesmo? Deus, nossa, era tão incrível que Deus expunha a pessoa. E nesse intervalo desse tempo eu já estava com o Senhor desde os meus 13 anos. Então eu já tinha muitas experiências com o Senhor. Eu já sabia quem Ele era. Muitas orações respondidas, muitos milagres, coisas sobrenaturais aconteceram comigo e com a minha vida. Então eu sabia quem era Deus. Eu sabia que Ele não ia falhar, que Ele não ia errar comigo. E quando eu decidi a colocar a minha vida diante do Senhor, eu decidi que eu ia viver meus dias para Ele. Eu decidi que a vontade dEle seria primordial na minha vida. Eu decidi que Ele seria primazia nas minhas decisões. Que Ele seria o Senhor e o dono da minha vida. Então, aos 19 anos, quando eu conheci o Diogo e nós oramos para relacionar, o Senhor colocou paz no meu coração. Foi algo tão incrível, é outra história, bem maior para contar e não dá tempo aqui, é coisa muito linda que Deus fez. E a gente começou a relacionar em santidade. E o Senhor, e assim eu lembro, gente, olha, que com 13 anos de idade, quando eu comecei na igreja, quando eu comecei a conhecer Jesus, com 14, 15, tão jovem, na verdade assim, é porque eu era muito madura para minha idade, então sempre, até por causa dos sofrimentos de vida mesmo, muita coisa que eu passei, eu amadureci muito. Eu não brincava de boneca, eu não gostava de brincar de boneca, era coisas assim que só o Senhor mesmo que sabia. Tinha coisas que eu vivi, que só o meu travesseiro sabia, porque eu chorava quando eu ia dormir, às vezes no chuveiro, debaixo do chuveiro eu chorava. Mas eu sabia que Deus cuidava de mim. Cada dificuldade que eu passava, Deus sempre enviava alguém para me dar uma palavra de consolo, para falar. Era como se eu ouvisse de Deus, Jesus falando, vai valer a pena. Tudo tem um propósito, vai valer a pena, Augusta. No entanto, que um desses dias tão difíceis para mim, muito difícil do que eu vivi, eu lembro que meus pais estavam viajando, porque eu trabalhava, então não tinha férias, nossas férias não batiam, eles viajavam, eu tinha que ficar em casa trabalhando, sair para trabalhar, então nesse momento de lazer a gente não estava junto. E eu fui no domingo de manhã para ceia, ceiei e voltei. Isso eu tinha 15, 16 anos. Voltei para casa e estava muito magoada por muitas situações sentimentais. E eu voltei para casa e chorei muito, mas foi na presença do Senhor. Sabe, você viver pro Senhor é isso. É você viver com plenitude. É você viver com santidade, com intensidade. É você ter união com o Senhor. Sabe, Ele é o maior referencial para nós, de alguém que foi pleno, de alguém que teve a santidade, que foi consagrado, que venceu todas as tentações e que diz para nós, vale a pena. Ele é alguém que foi intenso em tudo que Ele fez nessa terra. Toda a história dele. Deixou um legado para nós.
sabe, nessa caminhada da minha vida, muitas pessoas já passaram no meu ministério. E eu sei que eu tenho deixado um DNA, tenho deixado um legado, porque eu tenho escutado isso de pessoas, eu tenho visto isso. Sabe, às vezes eu já tive discípulos que as pessoas falavam, ela fala como você, nossa, você parece tanto a Augusta, você fala como ela, porque as pessoas veem em você um exemplo. Elas olham para você e veem você como alguém que representa Jesus aqui na terra. E era isso que eu queria viver na minha vida. Eu queria ser uma representante do Senhor aqui. E eu chorei muito naquele dia, e eu cheguei lá em casa e coloquei uma música. Na verdade, eu liguei o som, pus um CD que eu gostava. E eu queria ouvir uma música, e o CD ficou rodando e não tocava. E de repente, parou numa música. E eu chorando ali, é como se eu estivesse ouvindo Jesus falar pra mim. E a letra da música falava: ouça, menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus, é você, atraída à presença do Senhor. Ele te comprou, essa é a letra da música, com o precioso preço do seu sangue, e na cruz derramou para trazer a sua cura e libertação. E ele falou para mim: não chores mais, menina dos olhos de Deus. Agora mesmo ele te envia consolo e um anjo para cuidar de ti. Não chores mais, menina dos olhos de Deus. Naquela manhã, naquela hora ali, eu recebi um bálsamo de Jesus, porque nós nunca estamos sozinhos. Em todo momento Jesus está conosco. Ele nunca nos desampara. Jovem, presta atenção. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus, Ele sabe todas as suas necessidades, todas as suas dificuldades. Suas dificuldades carnais mesmo. Seus desejos, os mais profundos sonhos do seu coração. Deus sabe. Deus sabia o tanto que eu queria relacionar, que eu queria casar, que eu queria ter uma família. E as coisas ao meu redor não favoreciam para isso acontecer. Mas tudo, em todo momento, Deus estava comigo. Sempre Ele tinha uma palavra de consolo. Sempre Ele falava: vai valer a pena. Só que tem hora que você não acredita nisso. Você pensa: será que vai? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa confiar no Senhor. Lá em Salmo 71:5. Quero ler para você. Salmos 71:5. Fala que esse aqui é o versículo da minha vida. Esse é um versículo que sempre que eu tenho oportunidade eu falo dele. Pois tu és minha esperança. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus. A minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado. Desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tirastes. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Louva ao Senhor por tudo. Louva a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que eu ainda tenho para viver, por tudo que eu tô passando, por tudo que eu já passei. O Senhor é a minha esperança. Jovem, você que tá me ouvindo. Eu falo jovem até 100 anos, viu? Você tá me ouvindo aí, tem 100 anos? Escuta que essa palavra é pra você. O Senhor, Ele tem que ser a sua esperança. Ele tem que ser a sua confiança. Porque tudo, Ele sabe a seu respeito. Ele sabe o seu nome. Ele esquadrinha o seu coração. Sabe quando você deita, sabe quando você levanta. Sabe as intenções do seu coração. Sabe o que passa nos seus pensamentos. E Deus sabia tudo isso a meu respeito. Foi por isso que eu achava que ser pastor era um desejo do meu coração.
E num momento que eu tive um encontro com Deus verdadeiramente, Ele ministrou no meu coração e Ele falou que eu seria uma esposa de pastor. Eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu lembro que ao sair daquele encontro ali, depois do batismo do Espírito Santo, eu fui a última a sair daquela capela, porque eu chorava copiosamente. E aquilo pra mim foi algo tão esplêndido, porque quando eu cheguei naquele encontro, eu tinha vindo de uma igreja, já era crente há muito tempo, mas ninguém me conhecia. E a todo momento que alguém estava lá na frente pregando, meu coração, dentro de mim, sem abrir a minha boca, eu falei, e eu falava: Senhor, eu queria muito estar ali na frente, ministrando e pregando essa palavra. Cada palavra. E quando alguém foi falar comigo, foi ministrar no meu coração, orar comigo, essa pessoa falou: você desejou estar lá na frente, mas Deus vai fazer com que isso aconteça mais rápido do que você imagina. Quando você abrir a sua boca, o peso da glória de Deus vai ser neste lugar. E começou a ministrar. Eu tenho uma foto desse encontro, eu lá no chão, toda acabada, na presença de Deus. E a hora que terminei, eu fui almoçar, e quem tava lá almoçando, a última pessoa lá, o Diogo. O Diogo tava almoçando, nós só conversávamos, não tava relacionando ainda nem nada, a gente acabou de conhecer. Primeira pessoa que eu falei pra ele: eu tenho um chamado, eu vou casar com um pastor, foi ele. Sem saber que ele seria o escolhido. E ali nós, no início de 2007, em janeiro, nós começamos a relacionar. Dia 6 de dezembro de 2008 nós casamos. Temos 11 anos de casados, temos 2 frutos, Heitor e Arthur. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem proporcionado, cumprido, tem valido a pena. Tudo. Valeu a pena eu esperar. Valeu a pena eu fazer aquele compromisso de esperar, porque Deus me deu o melhor. Quando você espera, é você mesmo, Diogo. Quando você espera no Senhor, Ele te dá o melhor. Em todas as coisas. Quero te falar da unidade. Uma unidade de você com o Senhor. Talvez você viu falar aí durante a semana, unidade com seu irmão, unidade com a igreja, unidade com pessoas. Eu quero te falar da sua unidade com Jesus. Você e Ele e você. Tudo que Ele conquistou na cruz é seu. Tudo que Ele conquistou na cruz pertence a você. Você tem uma herança do Senhor. Tudo que Ele tem é seu. Tudo que Ele precisa é do seu coração. Tudo que Ele quer, na verdade, é do seu coração. Quando você entrega o seu coração para o Senhor faz coisas maravilhosas. Então eu te falo, vale a pena. Tantas promessas do Senhor já aconteceu na minha vida. Promessas que Deus falou e Ele cumpriu, porque Ele não mente. Ele não tarda, Ele não falha. Ele faz tudo no momento certo, na hora certa. Talvez você já tem muitos anos de casado, já tem muito tempo, e pensa que Deus se esqueceu de você. Eu quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Sabe, na sua vida, nos seus sentimentos, no seu ministério, todas as áreas da sua vida. Hoje é dia de você, hoje, nesses dias, nesses tempos que nós estamos vivendo, irmãos, são tempos de você trazer à memória aquilo que te traz esperança. É tão prazeroso para mim, é tão bom para mim falar da minha vida, da minha história, porque isso me traz esperança, traz memórias que eu fico lembrando, que eu falo, Deus fez, naquela hora que eu menos imaginava, Deus fez, Deus cuidou, Deus proveu, Deus providenciou. Então isso traz para nós uma memória com esperança, que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre, que Ele não deixa faltar nada. Esse é o Senhor da minha vida e é o Senhor da sua vida. Nada que você precise.
vai te faltar. Suas necessidades serão supridas no Senhor, porque Ele tem compromisso com você, que é filho dele. Eu sou filha amada do Senhor, eu sou favorecida, bendita entre as mulheres, porque o Senhor me deu um homem consagrado a Ele também, que viveu em plenitude, que viveu em santidade, que teve união com o Senhor, que aos 13 anos de idade fez um compromisso com Ele, de relacionar somente com quem fosse casar. E desde então ele não tinha beijado na boca de ninguém. Consagrada a Deus. A primeira pessoa que o Diogo beijou foi eu. Primeira relação sexual foi no nosso casamento. Isso é para testemunhar e para testificar que nosso Deus é poderoso, que Ele está conosco em todo tempo, que Ele tem o melhor para nós, que tudo que nós desejamos, que o nosso coração, sabe que a palavra do Senhor fala que quando você alegra nele, Ele satisfaz os desejos do seu coração. Meu desejo era casar com um pastor, era viver uma vida com um pastor, ser uma pastora. Eu não sou ordenada, sabia? Não tenho o óleo derramado na minha cabeça de pastora, mas eu sei quem eu sou no Senhor. Porque no mesmo dia eu fui testada, meu coração foi testado a respeito disso. E eu falei, eu posso não ter título, eu posso não ser reconhecida, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é na minha vida. Então isso é maravilhoso, porque você não precisa de título, não precisa de reconhecimento, só a graça do Senhor te basta. Só a graça do Senhor me bastou todos esses anos e tem suprido tudo. E é essa mensagem que eu quero deixar para você no seu coração. Confia no Senhor. Salmo 71:5. Confia no Senhor, o seu Deus. Tenha sua confiança nele. Porque tudo que você precisa, que você necessita, até aquilo que só você pensa no seu coração, Deus pode fazer. Como tem acontecido comigo nesses dias, nesses últimos anos. Coisas que eu penso, o Senhor vai lá e faz. Coisas que eu tenho desejo. Sabe, um batom, sabe esse batom que eu tô usando? No meu aniversário eu queria um batom desse. Não, na verdade não foi no aniversário, né? Eu queria um batom desse. E aí no meu aniversário eu ganhei o batom que eu queria, da cor que eu queria. Então assim, isso é tão pequeno. Mas tem coisas grandes também. Grandes. Que eu desejei e Deus me deu. E coisas que eu nem desejei. Nem chegava no meu coração. Nem estava nos meus planos. E Deus tem realizado através da minha vida. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Confie no Senhor. Viva uma vida com propósito. Tudo isso que eu falei aqui faz parte de uma vida com propósito. Uma vida que você sabe aonde você quer chegar. De onde você saiu. Quem está com você. Qual é o seu alvo. Seu alvo é a eternidade. Tudo que você faz aqui de relevância, de importância, tudo contribui para glorificar o nome do Senhor. É com um único intuito, glorificar o Senhor. E nós estamos juntos até depois dessa vida. Quero encontrar você que está me ouvindo lá no céu. Um dia você fala, lembra aquela live que você me falou, que você fez aquele dia 4 de abril de 2020? Então eu escutei ela. Sabe, eu tava sem rumo, sem direção, e o seu testemunho foi bênção para minha vida. Quero encontrar você lá. Quero encontrar você lá e glorificar o Senhor e falar, que maravilha, deixa eu te ouvir, pode falar, o que foi? Como que foi a sua história aí de vencedor? Porque eu sou uma vencedora. E eu creio que você também é um vencedor. Você é uma vencedora. Todas as coisas você pode. No meu aniversário de 15 anos, eu tive uma festa linda. E aí, na hora de falar, eu morri de vergonha, não queria falar nada. E eu lembro que eu só falei assim, eu quero agradecer a Jesus, porque eu sei que eu sou uma vencedora. E mal eu sabia que aquela palavra eu ia carregar por toda a minha vida, porque eu sou vencedora. Vencedora em tudo. Todos os propósitos.
tudo que eu fiz. Teve gente que falou assim, você não vai conseguir ficar sem relacionar esse tempo. Você não vai conseguir sem namorar, você é tão bonita. E gente falando. Mas eu venci. Eu venci, Deus me deu o melhor. E eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos dias, nos próximos anos. Mas você vai saber. Porque a minha vida é para glorificar o Senhor. Talvez você não vai ver numa revista publicada, num jornal, numa reportagem. Mas se você tiver a oportunidade de me ouvir mais vezes, você vai sim ouvir que Jesus, Ele vive. E por isso eu posso crer no amanhã. Amém? Louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Te proteja. Direcione você em todas as suas decisões, em tudo que você fizer. Te conduz no caminho da luz. Porque eu quero te lembrar que você é sal e luz nessa terra, nesse mundo. E que onde você for, que a esperança seja levada. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Deus te abençoe.